Olá, pessoal do Jativoca e também todos os demais que porventura venham a ver e ouvir esses vídeos. Estamos aí mais uma vez juntos e mais uma vez eu quero dizer para vocês que é uma grande alegria a gente poder compartilhar e para mim particularmente é uma grande alegria poder passar um pouquinho daquilo que a palavra de Deus me ensinou. É claro que há muito para se aprender, mas graças a Deus, Deus tem sido bom comigo, né, para conosco, e realmente é uma oportunidade de ouro que a gente pode ter, mesmo estando longe, né, a gente poder se comunicar e, quem sabe, né, vocês nos mandando aí um retorno, um vídeo do vídeo, dando uma contribuição, alguma sugestão, enfim, fiquem na liberdade, tá bom, meus amados? E agora, para começar esse momento, vamos ter uma pequena palavra de oração para que Deus conduza cada momento, né, que nós queremos ter juntos aí, tá bom? Pai querido, muito obrigado porque a gente pode se reunir, mesmo que virtualmente. Obrigado porque sabemos que Tu és Deus e que Tu estás no controle de todas as coisas. Nas Tuas poderosas mãos estão o controle desse mundo, desse universo e de cada vida, inclusive, da minha vida, da vida daquele que está me ouvindo. Tu tens o controle, Tu sabes exatamente o que precisa acontecer e Tu sabes o que vai acontecer, porque Tu és um Deus que sabe tudo. Tu fizeste a cada um de nós. Nós somos obras, feituras da Tua poderosa mão. Então, meu Deus, não há nada para Ti que seja impossível de Tu realizares e Tu fazeres. Assim nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, pedindo a Deus que abençoes, conduzas, dirijas e derrames o Teu poderoso Santo Espírito em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Pois bem, amados, nós no último vídeo nós conversávamos sobre a história de Abraão, né? A questão do Isaac, do sacrifício de Isaac, que por muito pouco, né, não foi sacrificado no altar, lá no Monte Moriá. E aí, no final desse capítulo 22, eu não sei se vocês perceberam, mas ali a partir do versículo 20 até o versículo 24, né, que ele fala dos descendentes, dos parentes de Abraão, né, melhor dizendo. Ali no capítulo 22, né, os versos de número 20 até 24. Eu vou dar uma lidinha neles, tá, para a gente dar uma relembrada nisso, né. E ele diz assim, ó, pouco tempo depois, Abraão ficou sabendo que Milca, mulher de Naor, irmão dele, né, Naor era irmão de Abraão, tinha dado um filho. Aí no versículo 21 ele diz, o mais velho recebeu o nome de Uz, né? O segundo mais velho Buz, seguido de Quemuel, que é o antepassado dos arameus, né? Quézede, Razo, Pildas, Gidlaf, Betuel, que foi o pai de Rebeca, né? Que depois mais tarde vai nos interessar bastante, a história de Rebeca. Esses foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Além desses também Reumá, que era concubina, lhe deu 4 filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Né? Uns nomes bem interessantes para a gente pensar e quem sabe colocar aí na gurizada. Não, eu estou brincando, né? Não leve isso a sério não. Mas enfim, aqui nesses pequenos versículos, né, fala de alguns nomes. Esses Uz e Buz são 2 nomes que vão aparecer de novo lá no livro de Jó. Se vocês quiserem conferir, Jó capítulo 1, verso 1 e Jó capítulo 32, verso 2. Né? E aqui nós temos que lembrar então que Rebeca, no versículo 23, era neta de Naor. Ou seja, ela era prima em 2º grau de Isaac. Tá bom? Que é a história que mais tarde nós estaremos vendo. Hoje nós vamos entrar então no capítulo 23, que trata de um momento triste na vida de Abraão, que é a morte e o sepultamento de Sara, tá legal? E ali então vamos ler esses versículos aí para a gente dar uma pequena pincelada em alguns detalhes que são importantes. Versículo 1, quando Sara estava com 127 anos, morreu em Kiriat Arba, hoje chamada Hebron, na terra de Canaã. Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Depois, Abraão deixou ali o corpo da sua mulher e disse aos hititas, eu tenho vivido como forasteiro, estrangeiro entre vocês. Por favor,
Vendam-me um pedaço de terra para que eu possa dar um sepultamento digno à minha mulher. Aí os hititas responderam para Abraão: ouça-nos, o Senhor é um príncipe honrado em nosso meio. Escolha o melhor dos nossos túmulos e nele sepulte a sua mulher. Nenhum de nós se recusará a dar ao Senhor um local para a sepultura. Aqui a gente percebe como Abraão era benquisto e tinha uma boa fama, um bom nome no meio daquele povo do qual ele estava vivendo. Abraão, versículo adiante, no seguinte, então ele diz: curvou-se diante dos hititas e disse: visto que estão dispostos a me dar o local para a sepultura, façam a gentileza de pedir a Efron, filho de Zoar, que me permita comprar a sua caverna em Macpela, na fronteira do seu campo. Ele me venderá a terra pelo preço que vocês considerarem justo, e assim terei uma sepultura permanente para a minha família. Efron estava sentado, no meio do seu povo. E aí ele respondeu para Abraão, enquanto que os demais ouviam, pronunciando-lhes publicamente diante dos hititas que se reuniam à porta da cidade. Não, meu senhor, disse ele a Abraão, ouça-me, eu lhe dou o campo e a caverna, aqui na presença do meu povo, eu lhe dou a propriedade, vá e sepulte a sua falecida. Versículo 12, Abraão se curvou outra vez diante do povo daquela terra e respondeu a Efron, dizendo assim, enquanto que todos ouviam, ouça-me, por favor, eu os comprarei de você. Deixe-me pagar o preço justo pelo campo para que eu possa sepultar ali a minha falecida. E aí no versículo 16, Efron respondeu a Abraão, meu senhor, ouça-me, a propriedade vale 400 peças de prata, mas o que é isso entre amigos? Vá e sepulte a sua falecida. Abraão concordou com o preço e pagou a quantia que Efron sugeriu, 400 peças de prata, pesadas de acordo com o padrão do mercado. E os hititas testemunharam a transação. Assim, Abraão comprou o pedaço de terra pertencente a Efron em Macpela, perto de Mamre. A propriedade incluía o campo, a caverna e todas as árvores ao redor. Foi transferida a Abraão como sua propriedade permanente, na presença dos anciãos hititas, diante da porta da cidade. Então Abraão sepultou Sara, sua mulher, em Canaã, na caverna de Macpela, perto de Mamre, também chamado Hebron. O campo e a caverna foram transferidos dos hititas para Abraão como sepultura permanente. Então, meus amados, aqui nós temos aí uma história, relativamente comovente, da história de Abraão, Sara, e nós estamos aqui vendo que Abraão, ele precisa sepultar a sua esposa. Sara, aos 127 anos de idade, morreu. E é claro que a gente percebe que Sara era muito amada por Abraão. Ou seja, ele amava demais ela. Ela foi a princesa, sua princesa. Podemos imaginar que quantos momentos bonitos eles tiveram, felizes, E a verdade é que os dois se sustentaram juntos. Eles viveram a sua vida até o fim juntos. Eles tinham mudado de Berseba, para Hebron. Era uma cidade que fica a 28,8, ou seja, quase 29 quilômetros de Jerusalém. Tá? Isaac agora, sabe quantos anos que tinha Isaac? 37 anos de idade. Em sua tristeza, Abraão mostra algo da sua própria dignidade, que caracteriza ele como sendo um homem de Deus. Ou seja, ele lamentou, gemeu, chorou a sua esposa, Ele audivelmente fez isso, mas ele precisava sepultá-la de uma maneira honrada e digna, assim como fora a vida dos dois. E a Bíblia diz, no hebraico, quando ele fala a palavra lamentar e chorar, eles transmitem ambas as mesma ideia. Lamentar e chorar é a mesma coisa. Aí então, lá no versículo 3 em diante, teve uma hora que Abraão se levanta do seu choro e com certa coragem vai falar, com aqueles moradores que estavam ali à sua volta, tá certo? Em lugar de levar Sara para Arã ou Ur, ele preferiu escolher um sepulcro na terra que Deus estava dando para ele. Então ele negociou com os nativos daquela região, os hititas, e comprou uma quantidade considerável de
de terra ali nas imediações onde ele estava. Pois bem, os heteus, os hititas ou heteus, a mesma coisa, eles possuíam comunidades, eles eram moradores nômades que viviam espalhados sobre aquela região toda ali, entende? Então, eles tinham muitas e muitas propriedades e negociavam, também eles viviam dos negócios, assim como os nômades viviam de negócios, né? Então, e ali então esses filhos de Et, eles negociam com Abraão. Interessante observar que é uma transação bem formal, se vocês perceberem bem, né? Parece que havia já uma certa, vamos assim dizer, algo de jurídico, algo de legal, o pessoal já considerava. Para começo de conversa, esse negócio estava sendo feito nos portões da cidade. Essa é uma prática comum dos povos antigos de fazerem decisões, de tomarem decisões, se reunirem nos portões da cidade e fazerem essas decisões naquela região lá. E outra coisa também, havia toda uma questão, né, do diálogo entre eles. Não, vamos lá, você é meu amigo, sepulte a sua esposa, não, mas eu quero pagar o que é preço justo, diz Abraão. Interessante que daí o Efron, né, ele coloca que, não, então o preço justo seria 400 moedas de prata. Para a época, inclusive, aquilo também era considerado um preço relativamente alto, né? Mas Abraão, de pronto, concorda e compra toda aquela região, tá certo? E esse relato, né, sobre compra e venda é uma história que nos mostra um negócio bem interessante e, na verdade, também mostra para nós que os nossos negócios, eles precisam ser pautados, baseados na palavra de Deus. Ou seja, mesmo que a palavra Deus aqui não tenha sido mencionada, se vocês puderem observar desde o começo, né, quando Abraão vem pedir um pedaço de terra, os heteus ou hititas, mesmo Efron, eles de pronto dizem, sim, você é um homem honrado, você é uma pessoa correta, decente. Então isso também já mostra um pouco daquilo que deve ser a vida do crente. Uma pessoa honrada, correta, honesta. E aí, no continuar do desenrolar do negócio, tudo aquilo estava sendo feito de uma maneira muito correta, muito polida e muito adequada. E o sujeito oferece um valor, diz um valor, Abraão diz, vai lá, não tem problema, é isso, o valor que nós vamos pagar, tá certo? E o negócio é fechado. E, de fato, Abraão pega aquele terreno para ele, né? E é interessante que, se a gente for depois olhar a história, né, mais tarde, depois de um certo tempo, a gente vai perceber que os muçulmanos vão tomar aquele terreno lá e constroem, inclusive, uma mesquita naquela região. Mas isso vai acontecer centenas e centenas de anos depois, tá certo? O que nós precisamos entender, o que nós precisamos compreender, né? Antes de mais nada, isso aqui para nós serve como um exemplo daquilo de como nós precisamos conduzir a nossa vida. A nossa vida precisa ser conduzida em coerência, em exatidão, para que, assim como perante os heteus, né, havia um testemunho muito bonito de Abraão. Abraão podia dizer de si mesmo que, né, ele andava e caminhava com o Senhor. Isso, ele permitia que isso pudesse entrar em cada detalhe da sua vida. Ou seja, não havia nada na sua vida que não estava na direção, na orientação do Senhor. Claro que no começo ele errou, fez algumas coisas, mas quem de nós não erra? Quem de nós não cai? Quem de nós não pratica, faz algum pecado? Nós estamos sujeitos a qualquer momento fazer isso. Mas também a qualquer momento, a partir dessa situação, se há um pecado, se há alguma coisa que precisa ser consertada em nossas vidas, nós temos a chance, a oportunidade de imediatamente já colocar diante de Deus, né, aquilo que aconteceu e pedir o perdão. Na verdade, a gente pode dizer o seguinte, né, aquele que entregou sua vida para Jesus tem dentro de si o Espírito Santo de Deus. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, na hora que a gente faz uma besteira, na hora que nós pecamos, na hora que nós cometemos um erro, algo dentro de nós
bate, a nossa consciência bate. E naquele momento nós sabemos que nós estamos fazendo algo que não deveríamos estar fazendo. Essa é a hora em que o Senhor está dizendo: para. Para o que você está fazendo. Para o que você está fazendo. E muda. Volta a andar nos meus caminhos. Volta a andar junto comigo. Porque longe de mim você não vai ter sossego, paz, não vai ter alegria. Na minha presença você vai ter delícias perpétuas. Anda sob a minha presença, sob a minha face, sob as minhas vistas eu te darei conselho, diz o Senhor para mim e para você, nessa noite. Então, meu amado, eu queria deixar essa palavra, essa mensagem para cada um de vocês, para cada um de nós, para mim, porque em primeiro lugar essa palavra precisa falar comigo. Se ela não falou comigo, eu não posso nem chegar aqui perante vocês e dizer algo, né? Colocar algo da palavra de Deus e tentar explicar algo para vocês. Não, isso não faria sentido nenhum, isso seria uma hipocrisia da minha parte. Então essa palavra precisa falar primeiro para mim, porque se ela fala comigo, eu vou ter condições de falar com vocês e dizer: é verdade o que está escrito aqui, é real o que está escrito aqui. A palavra de Deus é verdadeira, Deus tem poder, Deus tem condições de restaurar, Deus tem condições de trazer algo novo na minha e na sua vida, porque eu tenho experimentado isso. Então, eu preciso de viver isso aí, para que isso possa ser uma mensagem para cada um de nós, para você. E eu quero dizer para você o seguinte: você pode crer e confiar que o Senhor, Ele tem direção, Ele tem sustento, Ele tem condução para a sua vida. Nós estamos passando um momento bastante complicado, né? Pandemia, essa crise tem gerado situações muito adversas em muitas áreas. E sabe lá em mais quantas áreas ainda a coisa não vai, vamos assim dizer, quebrar. Meu amado, essa é a grande oportunidade do Senhor, de nós confiarmos nele ou não. Tá? Mas eu quero dizer para você, se você confiar até o fim, você será vitorioso, porque aquele que caminha com Jesus anda de vitória em vitória. Pode parecer duro, pode aparecer dificuldades no caminho, pode, e vão aparecer. Não se iluda, porque vão aparecer. Essa história de dizer que, né, a gente entrega a vida para Jesus e está tudo resolvido, não é assim que funciona, não. Está tudo resolvido, sim. A minha cédula do pecado, né, a minha liberdade foi alcançada, isso sim. Mas no meu dia a dia eu vou viver os problemas, as situações, as dificuldades. Mas a diferença é, Ele, o Senhor, Ele está comigo. E Ele quer estar com você. Ele está com quem sabe, muitos dos que me ouvem podem dizer isso, é verdade, é verdade. Então, meu amado, caminha com Jesus, porque longe dele não vale a pena. Amém? Quero também orar com vocês agora, nesse momento, deixar aí, né, uma oração de restauração, de vida e de alegria sobre a sua casa, tá bom? Pai querido, eu sei que tu estás me ouvindo, eu sei que tu estás aqui. Eu quero clamar e pedir para que agora tu estendas a tua poderosa mão sobre a vida de cada um que está vendo, ouvindo, vendo este vídeo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, estende uma mão de poder, de cura, de vida, de libertação. Derrama da tua glória, da tua presença, para que o nome de Jesus seja exaltado, honrado e glorificado em cada vida. Também em nome de Jesus, repreendo todo o mal e toda a enfermidade e toda manifestação perversa do mundo das trevas sobre essas vidas, sobre essas pessoas que estão ouvindo esta palavra, porque eu declaro sobre elas alegria e o derramar do Espírito Santo de Deus, derramar da presença poderosa do Senhor. Derrama do teu Espírito, ó Deus, e concede dons aos teus filhos, dons espirituais, dons de línguas, dons de profecia, dons de cura e todos aqueles dons que tu desejas derramar sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder e a tua alegria. E todos aqueles que querem arrumar a sua vida na tua presença, entregando a sua vida a ti, em nome do Senhor Jesus, escuta a oração, Pai, daqueles que estão clamando e dizendo: eu quero derramar minha vida nas tuas mãos poderosas. Muito obrigado por esse momento que nós podemos ter e obrigado por cada vida, pela tua palavra e pelo teu poder que opera maravilhosamente. Muito obrigado, oramos em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe vocês, né? Tenha um bom dia ou uma boa noite, enfim, que o Senhor conduza, guarde e dirija cada um para a honra e glória dele. Amém?